Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Polônia. Eu disse um pouco porque há muito a ser falado desse estado, mas hoje a gente vai focar um pouco naquele estado inicial da Polônia. Como que a Polônia passou de um estado vítima durante a Segunda Guerra Mundial, vítima da Alemanha nazista e do Império Comunista, como ela passou desse estado para se tornar o que é hoje, possivelmente a maior potência europeia em termos de exército, em termos de armamento, e possivelmente o mais forte e provável aliado da Ucrânia, num eventual enfrentamento do Estado russo. Certo? Ah, uma coisa. O nosso pequeno vídeo, ele tem pequenos capítulos. Se você rolar logo abaixo, depois da descrição, vai encontrar ali. Então, caso queira ir diretamente para o ponto que te interessa a respeito do assunto, clica lá, que daí não há necessidade de você ver o vídeo inteiro para eventualmente encontrar alguma informação que seja interessante, certo? Obrigado por ver nosso vídeo. Se inscreva no canal, deixe comentários, opiniões, sugestões para outros vídeos e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Certo? Temos aqui o mapa europeu, vermelho a Rússia, e pequenos pontos em vermelho que são regiões já consolidadas pelo Império Russo, como por exemplo na Geórgia, Ossétia do Sul e Abcásia, na Moldova temos a região da Transnistria, e aqui entre a Lituânia e a Polônia temos o exclave de Kaliningrado. A Polônia, a gente pode observar, é um país bem centralizado, faz fronteira com 7 países europeus, tendo o Norte Mar Báltico, e, olhando mais de perto, a gente observa o quê? Reparem bem, a Polônia ficaria mais ou menos aproximadamente nessa região aqui que eu estou falando. Mar Báltico acima, Alemanha desse lado, e desse lado aqui o pequeno exclave, Polônia aqui no meio. Então, se a gente for olhar todo o resto da Europa, tem uma série de montanhas, os Alpes, Pirineus, etc, etc. E aqui nessa parte central, na parte de cima, a gente observa uma imensa planície. E a Polônia se encontra exatamente no meio da planície. A Polônia, em termos geográficos, é como se fosse uma passagem, é como se fosse um corredor liso de acesso entre a Rússia e a parte europeia, a parte ocidental da Europa. Essa é a Polônia, e esse é um dos motivos que ela é uma região tão sensível a invasões. Aí, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Aliás, o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial? Foi mais ou menos o seguinte: no dia 23 de agosto de 1939, a Alemanha, então já é um regime totalitário, e a Rússia, o Império Soviético, também outro regime totalitário, eles assinaram um pacto de não agressão. Foi o famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que tem o nome dos dois ministros de cada país, certo? Esse pacto de não agressão dizia o quê? Nós não vamos, eu respeito o teu espaço, respeito o meu, e juntos vamos dividir a Polônia. Pois é, fizeram isso. Então, eles assinaram o pacto no dia 23 de agosto de 1939, e no dia 1º de setembro teve início a Segunda Guerra Mundial. A Polônia foi invadida pelo lado oeste, pela Alemanha, certo? E essa batalha em si, essa guerra em si inicial, já era bem desigual, porque a Alemanha estava totalmente militarizada. Mas não foi apenas isso. Os pobres poloneses, apenas 10, 15 dias depois, foram invadidos pelo leste, pela Rússia. Então, mais ou menos no dia 17 de setembro, a Rússia invadiu. Então a Polônia foi obrigada a enfrentar, de um lado, os alemães e do outro lado, o Império Soviético. E claro, não havia como encarar, não havia força suficiente para deter uma invasão pelos dois lados, era impossível. E rapidamente a Polônia sucumbiu às forças e foi dividida entre os dois países, entre o Império Soviético e a Alemanha. E veja bem, os russos só consideram o início da Segunda Guerra Mundial não no dia 1º de setembro, invasão da Polônia, porque então eles eram aliados. Eles consideram o início da Segunda Guerra Mundial como no dia 22 de junho de 1941, quase 2 anos depois. Por quê? Porque foi nessa data que o Hitler, sendo um belo traíra, decidiu quebrar esse pacto de não agressão e invadiu a Rússia a partir da Polônia, na famosa Operação Barbarossa. Certo? Então, não deixa de ser uma ironia que Putin, usando como desculpa inicial desnazificar a Ucrânia, seja na verdade oriundo de um país que foi o maior aliado do Império Nazista. Pois bem, a União Soviética venceu a guerra junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e outros países. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? A Polônia foi cooptada pela União Soviética e ficou sob o domínio dela. Durante praticamente todo o século XX, até o final de 1989, houve na Polônia apenas um partido, que era o Partido Operário Unificado Polaco, que era um partido único. Havia lá um sistema de partido único, assim como ocorre em Cuba, assim como ocorre na Coreia do Norte, assim como ocorre, por exemplo, na China.
E esse partido foi vencido finalmente no final de 1989, porque havia surgido com o enfraquecimento da União Soviética, havia surgido um partido, o Solidariedade, um partido sindical que era fortemente anti-União Soviética. Esse partido, em 1989, ele conseguiu se eleger por uma maioria e passou a governar a política polonesa, e a gente pode considerar esse ano o início da independência polonesa da União Soviética. Os demais países foram em sequência, até que finalmente, ali em 91, 25 de dezembro de 1991, o Gorbachev decidiu, vou encerrar aqui, vou renunciar. Então foi a queda da União Soviética. E finalmente a Polônia como um todo e os outros países ficaram independentes. E a partir disso ela começou a se reconstruir. Pois bem, não tinha mais a União Soviética, a Polônia ficou independente, era o momento de se reconstruir. Então eles começaram a restabelecer o país, eliminar todo aquele atraso tecnológico, aquele atraso cultural, aquele atraso político, e em 1999 eles entraram para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que a gente conhece como a grande suposta inimiga da Rússia. Essa organização, elas têm como meta o quê? Eles têm como meta um gasto mínimo de cada país de 2% do PIB. E durante todo esse tempo, a Polônia, ela meio que gastava, mas era como os demais países, contava com a proteção da União Soviética. Até que, agora nos anos 2010, 2014 principalmente, ocorreu a invasão da Ucrânia e a Polônia despertou do seu berço esplêndido e começou a gastar de verdade. Começou a investir pesadamente na sua indústria e no seu exército. E é aí que a gente começa a verificar que a Polônia começou a se tornar, de fato, uma potência militar. Então, a ascensão polonesa começou basicamente em 2014, porque nessa época, 2014, eles tinham o quê? Eles tinham aproximadamente 99 mil militares. Esses 99 mil militares faziam da Polônia o 9º lugar na OTAN em termos de efetivo. Não é um número pequeno necessariamente, porque na época a OTAN tinha 28 membros, hoje, em 2025, eles têm 32, mas na época, para o tamanho da Polônia e para a fragilidade geográfica dela, era um número pequeno, tu tá em 9º. E lembrando também que existem dezenas de países que são bem menores que a Polônia, mais defensáveis, Então, esses países em si não tem necessidade de um contingente tão grande, mas a Polônia precisava. Então, 2014 estava em 9º lugar. Realmente, para a Polônia era poucos soldados. Porém, eles acordaram em função da invasão da Crimeia e começaram a decidir assim aumentar o seu efetivo. Então, gradualmente, ano após ano, começaram a aumentar a estrutura, até que finalmente, agora em 2020, eles tinham 116 mil militares. Parece pouco? Parece, mas não é. Porque a gente tem que se lembrar que para incorporar pessoas não basta apenas fazer um alistamento. Tu tem que ter campos para receber esses recrutas, tu tem que ter treinamento, manutenção, equipamento, tem que ter outros militares aptos a treinar essas pessoas, ou seja, é toda uma estrutura que tem que ser montada para se receber e treinar, adaptar o pessoal e transformar civis em militares, pessoas profissionais aptas a defender seu país. Então, 2020 eles tinham 116 mil pessoas, mas isso era uma fase que estava apenas crescendo. Por quê? Em março de 2022, agora já com plena guerra da Ucrânia em andamento, o ministro da Defesa, que eu não vou saber falar o nome dele, seria Mariusz Blaszczak. Mais ou menos assim, tá? Deve estar errado, mas esse é o nome do rapaz, vou colocar aqui. Ele fez uma declaração que seria o seguinte, basicamente ele disse o seguinte: o exército polonês se tornará a força terrestre mais poderosa da Europa. E ele cumpriu isso. Ele dizia na época que seria tanto pelo meio de recrutamento, aumentar o número de infantaria, como também adquirindo novos equipamentos e modernizando aquele que ele já tinha. Então, nessa época ele fez a declaração, ele cumpriu, porque gradualmente, depois de 2022, o número aumentou demais e hoje a Polônia tem simplesmente a 3ª maior força da OTAN. Mas continuando aqui, 2025 então chegou a 216 mil, é a maior força hoje, fora a força ucraniana, mas é a maior força da Europa, porque o resto da Europa ainda não está em guerra oficialmente, e só se encontra atrás, por exemplo, da força militar dos Estados Unidos, que tem 1.300.000 de efetivo na OTAN, e da própria Turquia, que na verdade a Turquia se encontra a maior parte na África, é praticamente um país asiático, tem 480. Todos os demais têm menos. Mais uma coisa, se lembra que eu falei anteriormente que na época o ministro da Defesa, em 2022, o tal do Mariusz Blaszczak, ele disse que aumentariam o poder deles por meio da recrutamento, aquisição e modernização? Pois é, a questão de aquisição e modernização eles levaram ao pé da letra, e hoje, por exemplo,
depois de 10 anos, eles têm grande quantidade de mísseis, antimísseis Patriot, que é simplesmente o mais avançado e eficaz sistema de defesas antimísseis do planeta. Já foi comprovado na Ucrânia. Eles já fizeram aquisição na Força Aérea de caças de quinta geração, 32 aeronaves, a tais da F-35 Lightning, que seria uma aeronave excelente. Os ucranianos não têm acesso a ela, apesar da guerra. E além disso, eles não apenas se cercaram do que é de melhor em termos de armamento da OTAN, como também estão buscando parceiros de alta tecnologia fora da OTAN. Ou seja, eles sabem que apesar de eles terem o apoio da OTAN, na hora que apertar, eles é que vão ter que ir para frente, porque a Ucrânia está enfrentando basicamente sozinha. Então, sabendo desse pensamento que eles só podem contar consigo mesmos, eles foram atrás de parceiros fora da OTAN. E onde é que eles buscaram? Na Coreia do Sul. A Coreia do Sul não faz parte da OTAN, mas é um aliado importantíssimo do mundo ocidental, justamente porque ela está em conflito e constante ameaça contra a América do Norte, que é um preposto da China. Essa é a verdade, tá? Então a indústria armamentista da Coreia do Sul é muito avançada, eles já têm tratados comerciais de aquisição e troca de tecnologia, e um deles foi a aquisição de tanques, o tal do K2 Black Panther, e um obus, um sistema de lançamento de artilharia, que é o tal K9 Thunder. Isso em 2021. Isso foi importante porque permite que a Polônia adquira armamento de última geração, adquira armamentos de mais de um fornecedor, aquele velho ditado, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto, e amplia a capacidade de defesa e troca de tecnologia, amplia as alianças. Então, assim, a Polônia hoje é uma potência militar e, sinceramente, seria um dos últimos inimigos hoje que a Rússia gostaria de provocar numa eventual guerra. E, na verdade, eu penso que esse último inimigo seria justamente o primeiro a entrar em conflito caso o Putin comece a ameaçar a Europa de verdade. Muito bom então, pessoal. A gente acabou de ver uma breve história da Polônia a partir da Segunda Guerra Mundial até o momento, até o presente de 2025. Mas eu quero ressaltar que o que a gente viu aqui foi muito breve, foi apenas um vislumbre. Na maneira como foi apresentado, é quase como se fosse um destino inevitável da história que a Polônia se tornasse o que ela é hoje, uma potência. Mas na realidade foi tudo muito mais lento. Foi tudo repleto de detalhes tristes e detalhes revoltantes que aconteceram durante o domínio soviético sobre esse país. E há muito mais sobre a Polônia a ser contado, especialmente agora que a Rússia tem realizado provocações sequenciais no Mar Báltico, e essas provocações afetam principalmente os interesses dos países do Mar Báltico em si, ali Letônia, Lituânia e Estônia, e a própria Polônia. Mas essas provocações e outros fatos interessantes vão ficar para outro vídeo, certo? Então, obrigado por terem assistido o nosso vídeo, se inscrevam no canal, deixem opiniões, sugestões lá nos comentários, dê um like, isso ajuda bastante o canal e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?